Pronto, vai estar entrando. Pronto. Tô aqui um pouquinho torto, mas é por uma boa causa. Agora vai. E aí, tá fazendo 50 graus aí? Sempre, né? Sempre. Pois é, O ventilador está estrategicamente posicionado atrás de mim para que eu não fique com calor. Porque senão eu ia ter que ligar o ar e não, eu tô com a rinite no nariz antes de começar a live, tava todo vermelho de tanto espirro que eu dei hoje. eu tô aqui literalmente numa parte mais quente de casa, porque não tem vento nenhum, e se tiver vento o som fica doido. Bom, temos aqui nossos amigos, né, principalmente entrando, a gente tá quase fazendo uma live familiar, né, aquele evento familiar, que apenas os melhores amigos vão participar. Vamos fazer só um teste aqui. Eu te ouço perfeitamente bem, você me ouve bem? Eu tô te ouvindo de boa. Tá me ouvindo Tranquilo, tranquilo? tranquilo. Quem quiser poder participar, é verdade, aqui os dois influencers. Quem quiser participar, fazendo perguntas e tudo mais, fique à vontade, tá? Algumas pessoas que estão aqui no nosso perfil de GT de ensino sabem quem eu sou, mas para quem está entrando agora, né, são os espectadores fiéis do Wilson Júnior, né? Eu vou me apresentar também já já. Eu quero só esperar um pouquinho mais para as pessoas chegarem. Eu confesso que eu tô aqui na internet do meu celular, porque a minha internet aqui da Vivo tá oscilando o tempo todo. Então pode ser que a Ah, conexão mas fique melhor. quando tu usa as duas, se tu deixar o pacote de dados ligado, ele meio que compensa pela oscilação do Wi-Fi. Então, É tipo, o que eu tô quando o fazendo pacote. agora. É, ele compensa. É, uhum. Eu queria só deixar avisado pra galera que tá assistindo a live que tão logo termine a live, eu vou baixar essa live, certo? Não vou ganhar nada de dinheiro com isso, né? Pelo menos a ideia não era essa. Mas a gente vai alimentar o quase natimorto YouTube do GT de Ensino de História. Inicialmente, eu quero dizer assim do porquê o GT de Ensino de História da Amplo Ceará está fazendo essas lives, por que mais uma live, nós estamos saturados de lives, ninguém aguenta mais live, é live de todo tipo de coisa, as pessoas estão fazendo todo tipo de usos com as lives, e a gente teve tanto eu como a professora Ana Amélia, a outra falando da GT de Ensino de História, nós tivemos muito receio em começar esse projeto, mas nós começamos porque nós temos algumas razões mais fortes do que o medo, né? E, e eu quis começar esse projeto com... Não é porque ele é meu padrinho de casamento, ele é meu Não tem nada de compadre, nepotismo aqui, né? não tem nada de nepotismo aqui, mas porque o Wilson Júnior desenvolve um trabalho muito bacana, muito, muito pertinente na atual conjuntura, de fazer uma divulgação científica em história. E, na verdade, uma das pessoas que me instigou a fazer algo do tipo foi o Wilson Júnior, de maneira indireta. Assim como muitas pessoas que são de alguma maneira, o público, né, do GT de ensino, historiadores, estudantes de história, ainda em graduação, estudantes de escola, colocando para as pessoas da Ampul Ceará, da Ampul como um todo, a importância de dominar um pouco as narrativas que nós estamos vivenciando no presente momento, né? Nós estamos muitas vezes refém de uma. Acho que caiu um pouquinho, caiu e voltou, Júnior. Foi. Nós estamos Ah, cada vez mais refém. Pois não. ligaram aqui pro celular. Ah, tá. Nós estamos cada vez mais reféns aqui Aqui, de uma forma tradicional de compreensão da história. de internet. Eu Tu deu uma voltei? caída. Voltou. Você deu uma caidinha aí, deu uma escorregada, mas voltou.
normal. Infelizmente, resolveram fazer uma manutenção da Vivo desde antes de ontem e é para terminar hoje, né? Bom, agora eu vou falar melhor quem eu sou, porque é essa ideia, né? Eu sou Ritson de Araújo, o público do GT de Ensino já conhece por conta do SEPE, o primeiro encontro cearense de pesquisadores do ensino de história. Nós, nessa gestão da Ampul Ceará, estamos atuando bastante forte junto à diretoria para poder fortalecer o GT da Ampul Ceará. Para quem não sabe, o GT é grupo de trabalho, né, da Ampul Ceará. E a Ampul Ceará vem, pouco a pouco, acompanhando esse debate nacional da história pública, da discussão da aprendizagem histórica dentro e fora dos espaços escolarizados. E eu, Ritson de Araújo, eu sou doutorando em Educação pela UES, eu sou formado em História pela UFC e eu pesquiso aprendizagem histórica, né, história de formação docente. Eu pesquiso temáticas que vão ser, de alguma maneira, dialogadas nessas lives, né? Como eu vinha falando antes, as lives são uma forma da gente começar a participar mais do debate da história pública, de entender que a aprendizagem histórica ela está nos meios digitais também. E diante de uma pandemia, né, sem precedentes na história da humanidade, mais do que nunca, os historiadores foram colocados a pensar o seu papel como educadores sociais. E nesse sentido, fazer uma disputa de narrativas, né, com o Brasil Paralelo, com outros canais, com as lives da sofrência, se tornou uma coisa imperativa, se tornou uma coisa necessária. Então, por isso que eu e a professora Ana Amélia decidimos começar esse projeto. Próxima semana, por exemplo, nós vamos ter uma live sobre Prof. História, que é um importante espaço de formação do professor de História, que finalmente o Ceará tem um polo em Fortaleza, só tinha o polo no Cariri, na URCA. Para quem não sabe, né, para quem está assistindo a live não sabe o que é o Prof. História, é um mestrado profissional em História. Né? O mestrado de História, das faculdades de História, normalmente são atrelados à pesquisa historiográfica. E o mestrado do Prof. História acaba sendo muito mais voltado para o papel do professor de História, né? Para o historiador que está exercendo a função de professor. E esse mestrado é muito importante porque nem todos os historiadores formados seguem carreiras acadêmicas em pesquisas historiográficas, e sim, sua grande maioria acabam seguindo por carreiras que são atreladas ao ensino de História. Né? Então, por isso que se torna tão importante, né? E até, na realidade, se você olhar que só está chegando esse mestrado agora, é um atraso, né? Se você pensar a quantidade de profissionais de História que, de fato, estão aí, né, fazendo, na realidade, dedicando suas carreiras como professores, a gente demorar tanto para ter um mestrado profissional em História, assim. Estou vendo aqui que, além dos nossos amigos aqui frescando, do irmão do Júnior e outras pessoas, né, entram aqui algumas pessoas ligadas ao próprio GT de ensino, como o Diego, né? O Diego, ele foi meu aluno no PIBID da História da UES, onde eu fiz estágio de docência, né, do doutorado, e o Diego é quem faz as lives, né? Então eu estou sempre fazendo questão de colocar os créditos do Diego, que ele além de graduando em História, ele é um artista plástico, né, das redes sociais. Então ele faz um trabalho muito bacana e ele não cobra nada. A gente sempre insiste, cara, cobra alguma coisa, mas ele só quer que a gente cobre dele comprometimento, e no máximo ele está cobrando da gente uma pizza e cerveja. Que eu prometo que eu vou cumprir essa dívida, né, pós-quarentena. Eu estava falando do Prof. História porque, até fazendo a propaganda do próximo espaço, a gente tem que discutir, por exemplo, os espaços de formação dos historiadores. Não tem como a gente falar, por exemplo, do podcast que o Júnior toca lá no Povo, sem pensar esse como um espaço de formação. Apesar de que nós temos aqui um tempo reduzido por causa das lives, e também um tempo de discussão que tem um roteiro prévio, a gente pode e deve, né, tocar, se possível, nas temáticas que as pessoas vêm colocando, como, por exemplo, a Cassina Lely, que é uma amiga nossa,
que falou de necropolítica, né? E, na verdade, falar de necropolítica é interessante, porque é uma das possíveis pautas futuras dessas lives, né? Mas, se possível, eu e o Júnior a gente pode trocar aqui uma ideia sobre isso. Para a gente começar a falar propriamente das pautas de hoje, eu queria que o Wilson Júnior se apresentasse, né? Ele por ele mesmo. Eu por eu mesmo? Eu sou o Wilson Júnior, eu sou historiador de formação pela UFC, e sou escritor e produtor de conteúdo. Eu estou há bastante tempo afastado da universidade já. O meu processo formativo eu acabei me distanciando muito, levei até muito tempo para finalizar de fato minha graduação, porque eu acabei enveredando por outros caminhos, né, especialmente a literatura, que é ao que eu me dedico mais. A produção de conteúdo, de certa forma, ela orbita essa questão de ser escritor, né? Porque no fim das contas, hoje em dia, se você quiser ter acesso às editoras, sim, e na realidade até mesmo ao próprio público, você tem que ter uma presença online. Então o canal onde eu falo sobre cinema e séries, que, assim, no fim das contas acabou se tornando algo interessante no sentido de que me forçou a exercitar um olhar crítico e de análise que, para mim como escritor, se tornou essencial. Necessárias, né? Necessariamente necessárias, mas que no fim das contas a gente tem que se render a elas, como por exemplo, você como historiador e como professor se rendendo a ter que se tornar um produtor de conteúdo, simplesmente porque é a forma de você fazer a sua mensagem chegar nas outras pessoas. Então, no fim das contas, hoje em dia é muito difícil você ter qualquer profissão que seja atrelada à comunicação e você, de alguma forma, não está produzindo conteúdo, né? Se você não fizer isso, aquilo que você produz simplesmente vai se diluir no mar de outras pessoas que estão fazendo 1 milhão de outras coisas. Especificamente, a razão pela qual você me chamou aqui foi um dos projetos que eu comecei no fim do ano passado, que ainda não é um projeto, digamos assim, que está funcionando da forma que eu desejo que ele funcione, né, que é esse podcast, o podcast Fazendo História. Por enquanto ele está com 3 episódios publicados, o 4º episódio foi gravado, foi editado, a gente não soltou porque foi justamente foi gravado e a gente teve o corona e tal, e ficou essa situação confusa. Mas o podcast, né, o Fazendo História, na realidade é das saídas de interesse que eu tinha dentro da universidade. Eu sempre quis, de alguma forma, produzir conteúdo nessa linha. No fim da faculdade, eu tive uma bolsa no Memorial de História da UFC, a gente ensejou produzir algumas coisas nesse sentido, eu com o Rafael Vieira, né, que ele é formado pela UFC também, mestre em História pela UFC, e trabalha justamente com História Pública. Então esse podcast, ele, na verdade, e um dos episódios ele participa, né, do podcast. Então a ideia realmente era tentar meio que diminuir o abismo que existe entre universidade e público, né? Tanto que, por mais que ele tenha um viés acadêmico, eu sempre tento puxar o podcast para que ele não fique academicista, no sentido de separar e alienar as pessoas. Obviamente, cada coisa tem propósito. Por exemplo, o GT, ele é obviamente algo voltado mais para quem está dentro do meio acadêmico, né? O podcast, a minha ideia como podcast, até por ser um podcast que acontece dentro de um veículo de comunicação, que é o Jornal o Povo, ele não pode simplesmente alienar as outras pessoas. Então, a ideia é sempre pegar temáticas interessantes, buscar pessoas que tenham ali mestrado e doutorado, né, que tenham suas formações ligadas ao tema e discutir temáticas, né? Então, a gente discutiu já os campos de concentração do Ceará, a gente discutiu um contexto de censura durante a ditadura, a gente já discutiu sobre a questão sanitária, né, da fortaleza que se urbaniza. Então a gente vai estar sempre... A minha ideia é continuar com isso. Obviamente, eu acredito que o podcast ia ganhar mais episódios e uma frequência melhor agora, nesses meses de março e abril, mas a gente ficou nessa situação, né? E, na realidade, o grande problema que eu tive com o podcast é as agendas dos historiadores e professores, né? Produzir um conteúdo, especialmente como a gente tinha que gravar em loco, né? Eu gravo o podcast lá no Jornal o Povo, ter que pegar 2, 3 historiadores que têm ali suas cargas horárias como professor, ou mesmo suas cargas horárias acadêmicas, e colocar esses 3 pessoas nesse mesmo horário para ficar ali por 2 horas, é muito complicado, né? Eu acho que a grande complicação que se tem entre você ser uma pessoa que tem uma profissão
como um professor de carga horária pesada, ou mesmo um acadêmico, né, ou mesmo alguém que está no mestrado, no doutorado, é essa questão de que conciliar essa coisa, né, a produção de conteúdo com o trabalho em si. Tanto que, na verdade, por exemplo, uma das coisas que eu sempre reivindiquei, e isso é algo que, quando o Fazendo História começou, que eu estava conversando contigo, com o Rafael, é algo que ficou na minha cabeça, que era esse tipo de projeto, ele tem que existir dentro da universidade. Né? Obviamente a gente está fazendo, de certa forma, fora, mas quando ele existe dentro da universidade, ele vira parte do fazer do historiador, parte do fazer do professor de história. Né? Ele não, a forma real da gente poder se apropriar desse tipo de produção de conteúdo e estar nela é ela sendo profissionalizada pelos meios que são os responsáveis, né? Que seja a universidade ou seja a escola, né? Então, essa é a minha proposta, e quando eu comecei o Fazendo História, essa era a minha intenção, assim, tentar diminuir essa fronteira e também tentar trazer a atenção da universidade para a importância desse tipo de produção de conteúdo, né? E que ela não pode necessariamente, por mais que eu seja alguém formado em História, eu estou longe de ser o historiador ideal, no sentido de que eu não estou dentro da academia, eu não sei os debates que estão acontecendo dentro dela, e eu sinto que isso é uma dificuldade, porque quanto mais engajado você está dentro do que está acontecendo ali, mais fácil é óbvio de você comunicar essas temáticas. Foi importante algumas coisas que você tocou, né? A gente viu que o Rafael entrou. Um grande abraço para o Rafael. Para quem não sabe, os GTs da Ampul, eles trabalham muito ligados aos seus coordenadores, né? Não tem como evitar isso. Então, por exemplo, os networkings que eu tenho enquanto historiador acabam muito influenciando, por exemplo, o próprio GT de ensino. E aí, por exemplo, eu sou professor do Estado, né, na rede estadual, e algumas vezes é inevitável pensar, por exemplo, ações que envolvam colegas da educação básica. Ao mesmo tempo, eu sou doutorando em educação, né, então eu transito o tempo todo, né, atravesso o muro o tempo todo entre a educação e a história. E a minha pesquisa, né, e as minhas pesquisas, na verdade, elas são isso, porque a prática do historiador, ela não precisa estar, como você falou muito bem, presa no departamento de história X para acontecer. E aí, a gente utilizar desses canais, como quem falou aqui por último, a Cássia, verdade, fazer uma linguagem mais próxima das pessoas. E aí, por exemplo, eu acho que, na realidade, tem espaço para as duas coisas, né? Eu acho que existe um espaço para as duas coisas. Existe um espaço para se trabalhar mais voltado para dentro da academia, mas também tem que haver essa produção de conteúdo bem embasada, bem feita, bem formada para o público, né? E, obviamente, e aí eu entro num fator, eu entendo que existe um fator que é o fator comunicação, né? Você ser um apresentador de conteúdo, você, sei lá, gravar vídeos, você fazer um podcast, requer um conjunto de habilidades muito distintos de você ser um mestrando em história, um doutorando em história. E aí cabe, obviamente, às pessoas que conseguem, né, casar essas duas e têm esses interesses, pelo menos, digamos assim, facilitarem, né, terem facilidade, terem acessos. Né? Então, quando eu digo que eu queria que existisse isso dentro e partisse da universidade, é que eu acho que deveria ter núcleos disso dentro da universidade para fomentar isso, né? Não ser algo que surge de fora para dentro, né? Deveria ser de dentro para fora. Para fora. A gente deveria estar à frente. A gente já perdeu, né? Na verdade, o tempo que isso deveria ter acontecido já passou, né? Já passou esse tempo, a gente já perdeu o bonde, a gente agora tem que pegar o bonde andando, compreender que o que já está sendo feito e como a gente pode pegar o que já está sendo feito, já está sendo produzido, e trazer para dentro da universidade. Tanto é verdade isso, porque a ideia do GT de ensino é lembrar a própria Ampul e aos historiadores que 3 coisas são fundamentais. Primeira, a associação de história não é dos profissionais universitários de história, não é mais, né? Ela também deve ser pensada para quem pesquisa história fora da academia, para quem é historiador em sala de aula, professor de história como historiador em sala de aula, que produz conhecimento histórico, mesmo que seja nos mestrados, doutorados em psicologia,
em ciências políticas, sociais, em educação, como o meu caso, também é historiador e também produz conteúdo histórico. E, além disso, tem que lembrar uma terceira coisa. A aprendizagem histórica, e essa é a ideia das lives de GT de ensino, que vão acontecer inicialmente no Instagram, mas nossa ideia é trazer lá para o Facebook, lá para o YouTube, né, para ter mais espaço e também mais qualidade, mais tempo, mais calma, né? É lembrar que a aprendizagem histórica, ela acontece dentro e fora dos espaços formais de educação. Então, por exemplo, um podcast, uma live, um blog, as interações pelo Facebook, todos os espaços da disputa da história pública têm que ser ocupados pela gente. Se não formos nós a ocuparmos esse espaço, nós vamos deixar espaço, que é um espaço de poder, para ser ocupado pelos outros. E está sendo ocupado pelos outros. Já está, né? A verdade é que, por exemplo, se você for pegar os dois grandes produtores de conteúdo em termos de história, e eu digo em qualidade técnica, para dizer assim, né? Não acadêmica e não de realidade, mas, por exemplo, você citou o Brasil Paralelo e tem um outro que faz... Fizeram documentários e ferramentas de comunicação de história, né? E aí eu vou botar uma aspas aqui de história, né? O olhar que eles escolheram ali, né, para contar a história, extremamente bem produzidos. E obviamente, você assistir um documentário como esses que eles vêm produzindo, com a qualidade técnica ali, traz pessoas para falar, obviamente construindo uma visão altamente deturpada do que a Academia Historiográfica Brasileira vem produzindo, a Academia Historiográfica Mundial vem produzindo, na verdade, mas para uma pessoa leiga, quando você vê toda a tecnicidade, toda a estética que é construída com aquilo ali, obviamente isso passa uma credibilidade, né? E como você estava falando, o fazer histórico e o próprio compreender da história, ele não está dentro dos espaços, na realidade, todo compreender da ciência, né? As pessoas pararam de entender conhecimentos técnicos e acadêmicos como apenas apreensíveis em espaços de ensino, né? Escola, universidade, etc. As pessoas, na verdade, cada vez mais escolhem se informar das mais diversas formas que não necessariamente passam nem por esses espaços e nem sequer pelo filtro desses espaços. Porque ela pode acontecer fora desses espaços, por exemplo, como a gente tem excelentes canais produzindo conteúdo de ciência, excelentes podcasts falando sobre ciência, que passam pelo filtro da universidade. Como é que ela passa pelo filtro da universidade? Quando as pessoas que produzem esse conteúdo são formadas nas universidades. Mas cada vez mais a gente vê pessoas que não passaram pelo filtro da universidade, não são pessoas que têm formação, especialização, ou qualquer conhecimento mais técnico na área, sendo um produtor de conteúdo, né? E aí e aí é que mora o grande problema que a gente passa hoje em dia. Porque a gente não está na tentativa só de informar. A gente está na tentativa de combater desinformação. E quando você tem que combater desinformação, você não está partindo do zero, você está partindo do menos. Então é muito mais complexo, é muito mais complicado. Né? Você está partindo já. Você não está partindo da base que a pessoa tem zero conhecimento. Você tá partindo da base que a pessoa tem menos 50 conhecimento. Porque aqueles menos 50 foram construídos através da desinformação. De documentários, de produções como essas, né? É tão importante essa discussão, esse debate é tão instigante que, por exemplo, as coisas começam a se conectar. Por exemplo, para quem não sabe, depois eu vou até colocar aqui uma forma de você entrar em contato com a gente. O LEA, o Laboratório de Ensino e Aprendizagem Histórica, né, da UFC, tem 2 grupos de estudo ao mesmo tempo, né? Um deles eu coordeno com alguns orientandos, amigos. Nós estudamos o que, basicamente? Didática da história, que é um campo de investigação da história que parte desse pressuposto. A aprendizagem histórica acontece dentro e fora dos espaços formais. Então, para o historiador se preocupar sempre com a sua dimensão didática, ou seja, não apenas com o conteúdo, mas com as formas e as funções do conhecimento na vida prática. Como as pessoas se utilizam desse conhecimento. E não é à toa que o pessoal que estuda história pública dialoga com esse conhecimento. Nós estamos debatendo lá o quê? Pandemia, EAD. Ou seja, temáticas que estão no nosso tempo presente, a agropolítica, por exemplo, como a Cassiane Lely falou, que estão envolvendo o nosso tempo presente, certo?
e que de alguma maneira, eles estão em debate, estão em disputa de narrativas com a aprendizagem que nós temos formalmente, com as experiências do passado que nós temos formalmente. Nós temos modelos de aprendizagem que vão, não vou dizer tornar-se obsoletos, porque isso seria um grande erro, mas vão se tornar cada vez mais fora do sentido histórico das pessoas. E essa busca pelo sentido histórico, de fazer ser entendido, de dialogar com as pessoas, é o que move a gente. Por exemplo, quarta-feira eu vou participar de uma live de um projeto da UVA, né, de alunos do CAIS da UVA e de alunos do CA, então estou de vez em quando fazendo propaganda deles, né? Eu tive lá no passado fazendo uma propaganda, né? Já vi que alguns aqui estão aqui assistindo a live, né? Porque é importante que nós, historiadores, dialoguemos com quem está em formação, todos nós somos em formação, é claro, mas nós dialoguemos com quem está em formação para começar a incentivar essa consciência. Você vai ser um historiador de academia ou de sala de aula, ou das duas coisas, você tem que se preocupar com os usos da história, com a aprendizagem histórica que está em disputa. A gente está vivendo... Pode falar, você conclui seu raciocínio. Nunca mais me esqueço de que quando eu estava mais frequentemente em sala de aula, né, eu estou para estudar no doutorado, mas quando eu estava em sala de aula, meus alunos o tempo todo diziam: Ritson, faz um podcast, faz um canal de YouTube. E eu sempre era muito relutante. E muitos amigos que estão aqui nessa live sabem disso, e começaram a falar: Ritson, se preocupe com isso, comece a se atentar para isso. E não é à toa que precisou ouvir uma pandemia para aprender a usar uma série de ferramentas, desse despertar. Então é muito importante que quando a gente tem esse despertar, o perigoso é que muitas pessoas, mesmo com essa pandemia, não estão tendo esse despertar. Continuam encasteladas na academia. A verdade é que assim, a gente já vinha vivendo uma situação muito singular no que diz respeito a ensino e aprendizagem e a compreensão da realidade, que é a internet. A internet, ela é um absurdo. Sinceramente, todos os dias que eu abro a internet, meu primeiro pensamento é: a humanidade não estava pronta para a internet. Agora, já aconteceu, temos que lidar. Mas o sentimento que eu tenho é que nós não estávamos preparados para a internet. E por exemplo, isso já era um sentimento que eu tinha, mas a pandemia, né, a situação do Covid, ela para mim é o sintoma mais claro disso, né? Então, e eu fico pensando nisso como um desafio para quem é professor, para quem está em sala de aula. Por exemplo, hoje a gente tem uma situação de calamidade pública internacional. Você tem toda a comunidade científica, ou pelo menos a comunidade científica séria, unida com um discurso. Existe um discurso. Você vê as ações políticas das principais potências, e na realidade nem necessariamente das potências, mas a maioria dos gestores públicos, né, dos países do mundo estão nessa linha, e você ainda tem pessoas que escolhem negar essa realidade. Ou seja, é uma realidade que está posta pela comunidade científica, pelo interesse político, pelos veículos de mídia, e ainda assim, com tudo isso, ainda tem pessoas que escolhem negar que essa realidade está acontecendo. E isso é um sintoma, né? É muito interessante, e é muito triste que chegue uma situação como essa para a gente ver esse tipo de situação, mas a que ponto a gente está em termos de compreensão de ciência e de educação e de como as pessoas absorvem o conhecimento delas e formam as opiniões delas sobre a realidade do mundo. Então, observe só, uma coisa que digamos assim, tinha tudo para todas as pessoas meio que entrarem numa sintonia e numa linha só, como é a situação do coronavírus, que é, por exemplo, aceitar que a gente vai ter que ficar em quarentena, aceitar que o isolamento social é a nossa realidade durante os próximos meses. Isso é algo que todos os veículos de mídia, e como eu disse, de ciência e do poder público, estão entrosados indicando. E ainda assim a pessoa, ela escolhe ignorar tudo isso. E aí, imagine quando você, como um professor, tem que debater temas muito mais sensíveis, como, por exemplo, o nazismo, uma ditadura militar no Brasil,
como você discutir a questão da negritude e o processo de segregação dessa negritude na formação histórica do nosso país. Quando você tem que discutir temas que são extremamente mais complexos do que esse, que tem muitos mais nuances do que esse, como é que essas pessoas que não conseguem aceitar a realidade vão lidar com a absorção desse conhecimento, né? Então, a internet, e quando eu falo, todo aquele meu preâmbulo para falar de que a internet me assusta e de que eu acho que a gente não estava pronto para ela, é porque essa pessoa, ela está se informando na internet. Porque hoje em dia, se você quiser encontrar opiniões para qualquer coisa, você encontra. Você vai encontrar várias vozes dissonando dessa massa de cientistas e de políticos que indicam uma coisa. Você vai encontrar vozes que defendem terra plana. Você vai encontrar vozes que dizem que nazismo é de esquerda. E você vai encontrar artigos gigantescos escritos, vários sites, vários fóruns, onde as pessoas, justamente por conta de uma falta de informação, ignorância, falta desse filtro acadêmico, estão discutindo aquilo ali, aspas, de maneira séria. Ela acredita que há uma seriedade naquele trabalho, mas não há, né? Então, esse é o lugar onde o professor e o historiador têm que trabalhar, né? É insano, assim, é absurdo. Então a gente está meio que combatendo 3 dragões ao mesmo tempo, né? Não é nem um Cerberus, né? São 3 Cerberus ao mesmo tempo, junto com os dragões ao lado, né? Estamos combatendo o negacionismo, o revisionismo, ao mesmo tempo que nós estamos combatendo uma certa reação conservadora, tanto por parte da academia, como por parte de docentes na educação básica, e entender que a realidade educacional vai ter que inventar uma outra forma de fazer. A gente estava datado 20 anos atrás, né? Pois é, e nós temos que ao mesmo tempo combater o capitalismo, que está presente em todas essas relações de poder e que vai capitalizar, por exemplo, uma EAD usada de forma irresponsável. Assim como capitaliza, aí falando um pouco de necropolítica, né? Capitaliza, por exemplo, a indústria bélica, como a indústria agora muito forte farmacêutica. Então, o professor de história, né, eu digo, agora eu vou falar de maneira mais direta, né? O professor de história, o educador da história, ele tem que saber lidar com esses 3 debates de uma maneira muito, muito calma, mas sem deixar de combater. A gente tem sempre referenciais que nos ajudou a pensar a história, como Lucien Febvre. Tem que ter os combates pela história. A gente tem 2 opções nesse mundo. A gente vai ficar apático ou vai combater. Uma outra coisa que você estava falando e me fez puxar um debatezinho que a gente já ia fazer já, né? Desses usos, é como lidar com a internet em momentos de crise. Aí eu não deixo de trazer, por exemplo, o autor que eu uso na minha tese, do Jorn Huse, né, que ele vai trazer 3 formas de você interpretar, por exemplo, as experiências de crise, como as que nós estamos vivendo agora, né? Geralmente você experimentava a experiência de crise com o passado, agora é com o presente mesmo. Por exemplo, nós temos a maneira tradicional, que é a negação da crise, né? Não existe crise. Nós temos a crise que faz com que a gente faça um revisionismo das nossas formas de ver o mundo. E nós temos uma crise que faz com que a gente destrua as formas de ver o mundo. Ou a gente se prepara para revisar essas formas, ou vai ser tarde demais, eu vou ter que usar tudo de novo, né? Do começo, destruir os nossos padrões que nós temos antes. Está faltando aí uma fórmula, que é a crise de Schrödinger, que é... não existe a crise, mas se ela existe, aqui calma, não existe a crise, mas se ela existe, nós temos o remédio para a crise. Ah, sim. Que é por exemplo, o que está acontecendo. O Covid não é uma doença, não existe o Covid, mas a cloroquina cura o Covid, que não existe. A crise de Schrödinger. Ao mesmo tempo, ela existe e não existe ao mesmo tempo. Só para fazer aqui justiça, né, o podcast que eu passo para quarta-feira é o Clio em Casa, do pessoal do Caís Ágora, né, lá da uva, né, da história da uva. Então,
eu convido a todos vocês a participarem, né? Quarta-feira eu vou estar no meu perfil, né, pessoal, não no meu perfil via GT de ensino, mas eu convido a todos a participarem, né? E também eu convido a todo mundo a começar a dar atenção para podcasts e lives de produção de conteúdo sério. Eu sei que todo mundo está cansado das lives da sofrência, ou então das lives de outras formas, as lives obsoletas. Mas a gente tem lives legais, cara. A gente tem lives que produzem conteúdo. Enquanto aqui tá carregando aqui o Júnior. Aqui o Walter mandou aqui. O Walter que foi em contato comigo. O Walter é um aluno bacana lá da... Tu tá me ouvindo? Travou, mas eu tô te ouvindo ainda, de boa. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Minha cara travou, né? Minha cara congelou aqui. Isso. O Walter mandou aqui... Wagner. O Wagner entrou aqui no bate-papo e colocou o perfil, né? Para que vocês possam seguir. A sofrência também é necessária, né? Mas, digamos assim, sofrer é importante, assim como viver também é importante. Tem que viver e sofrer de maneira equilibrada. Para a gente continuar o debate, né? A verdade, live de conhecimento e live do Calcinha Preta, né, de verdade, estão equilibrados, né? Para a gente retomar aqui o debate, eu tenho uma pergunta que eu vou fechar e voltar, tá bom? Eu vou fechar e voltar para voltar. Enquanto aqui eu vou enrolando vocês aqui, né? Enquanto o Júnior não volta, né? A gente vai também tocar dois assuntos importantes, que são como a divulgação científica ela atua na formação da aprendizagem histórica. E para finalizar, nós vamos falar aqui de uma... Acho que ele está tentando fazer aqui uma coisa que não é muito certa, não. Acho que agora vai. Ele queria mandar a conversa por lá. Pronto, esperando que hoje não chegar. Nós vamos tocar num assunto importante. Pronto, ele voltou. É porque você tentou fazer a conversa pela tua conta. Aí não dá certo gravar. O Roberto, nosso amigo que entrou. Roberto, professor de História. Que gravou o último podcast que foi maravilhoso, ela e a Ana Luísa. O último episódio foi gravado, não saiu ainda. Acho que eu fiquei na dúvida do que fazer com o episódio quando a gente ficou na situação de vai ficar um hiato ou não vai voltar. Mas eu acho que eu vou conversar para ele sair, aproveitando esse ensejo da nossa conversa, para que esse episódio saia. E eu também queria saber quando é que a minha participação vai acontecer. A gente vai ter que gravar outro episódio. A gente vai ter que gravar. Mas a grande coisa que tá para mim nesse momento é como é que eu consigo me organizar para gravar ele online, né? Como a gente fazia toda essa parte técnica gravada dentro do Espaço do Povo, eu não tinha muito que me preocupar com isso. Eu tinha que chegar com a pauta e gravar. Agora eu tenho que ver toda a logística de reorganizar isso. Tanto que meu outro podcast de cinema, que até saía com a frequência realmente muito, muito melhor, ele está também em hiato justamente por conta disso, né? A gente tem que ver. Mas, com certeza, uma das coisas que eu quero, assim que o Covid passar, é retomar de maneira mais forte o podcast, os podcasts, né? Sair com a intermitência correta, né? E sair um episódio por mês, um em dezembro, acho que foi um em novembro, um em dezembro e em janeiro. Aí sairia, voltaria em março e Covidiou. Bom, a gente tem forma de fazer isso, depois eu com calma a gente vai discutir sobre como fazer isso, né? Para a gente retomar um assunto para poder, enfim, né, usar uma live só, né? Vem uma pergunta que não é uma pergunta, né? Como essa divulgação científica ela atua na formação da aprendizagem histórica? Você, como um educador histórico, né, via podcast e via canais como o Escambau, acho que não deixa de ser uma aprendizagem histórica, né, que é apreendida por esses canais. Como é que você vê essa divulgação científica atuando nesse processo? Como você ajuda a fazer esse processo? Complica a parte do eu, né? Como eu vejo, cara, assim, a grande coisa é que quando um assunto acadêmico, né? Cara, acho que tá passando um avião. Tá dando para ouvir o avião? Não. Então ótimo, eu vou continuar a falar.
Professor Camilo entrou aqui. O professor Camilo, ele é diretor do Jaime de Alencar, grande parceiro aqui do GT de Ensino. Grande abraço. Sim, continuando. Quando você transfere uma coisa que é acadêmica, né, para dentro de um veículo de comunicação, obviamente você passa por uma transformação, até mesmo na linguagem e na estética daquele conhecimento. Isso é extremamente importante, porque a verdade sobre a academia, a verdade sobre a universidade é que a universidade ela é hermética, ela é fechada, ela é enclausurada. Eu vi uma entrevista um tempo atrás falando que era sobre acontecer um debate entre o Noam Chomsky e acho que foi o Chomsky e o Foucault, ou foi o Sartre? Foi Chomsky e o Foucault. Pronto, foi o Chomsky e o Foucault. E o Chomsky falou na entrevista como era curioso que no debate ele conseguia entender exatamente tudo que o Foucault falava. Ele compreendia perfeitamente o Foucault. E quando ele lia o Foucault, ele não conseguia entender nada. E o Foucault respondeu para ele que, para você ser levado a sério como um historiador dentro das ciências humanas, você tinha que ser pelo menos 30% incompreensível. E eu não sei o quanto dessa história é uma anedota ou é verdade, mas eu sei por experiência de leituras acadêmicas o quão isso é verdade. Né? Os textos são desnecessariamente complicados, os textos existe um rebruscado que não tem uma finalidade educacional ou acadêmica. Existe um intelectualismo, existe uma tentativa de se mostrar dominante dos conhecimentos e das coisas e que você é difícil porque você é denso. E que não é verdade, não é uma densidade verdadeira. Ela é artificialmente criada para simular a inteligência. Isso me incomodou profundamente durante todo o meu processo formativo. E isso cria uma barreira entre as pessoas que não estão dentro desse meio e que não se acostumaram com essa linguagem e a academia, né, e o conhecimento em si. Então, as pessoas que trabalham com divulgação científica, elas sabem que elas têm que passar esses conhecimentos através de um filtro que, quando ele saia na outra ponta, todas as pessoas, ou qualquer pessoa que esteja de fato interessada, vão ser capazes de compreender. Eu acho que essa talvez seja a principal coisa, porque quando você coloca barreiras para uma pessoa compreender alguma coisa, a chance da pessoa simplesmente desistir de absorver aquilo ali, né, ou, o que é muito comum de acontecer, absorver aquilo errado, é muito grande, né? Então, quando você simplesmente facilita esse processo, e o que eu acredito que a divulgação científica faz é facilitar o processo, né, deixar aquilo mais palatável, mais tragável e compreensível para as pessoas, você já tirou uma barreira enorme. Né? Então, existe um abismo entre a universidade e as pessoas, e as pessoas que deveriam adquirir esse conhecimento, porque, por via de regra, o conhecimento não é para ficar dentro da universidade, ela é paga, especialmente no nosso país, com dinheiro público. Então, todo o conhecimento que é produzido dentro daquele espaço é um conhecimento que pertence a nós como sociedade, e ele não deveria estar enclausurado ali. Então, o divulgador científico, ele cria uma ponte entre as pessoas, entre nós, e eu digo nós porque a ciência não é só a ciência historiográfica a qual eu domino, né? Existe uma infinidade de outras ciências que estão aí, e o que está sendo produzido dentro desse espaço. É importante esses comentários que nós estamos vendo aqui, que nós vão dando assim uma espécie de norte, né, para o nosso debate. E aí alguns colocaram aqui, história da nossa vida, né, a Cássia colocou, né, que ela vivenciou isso, né, com a outra formação dela, que é o direito, e cada um tem a sua experiência com o academicismo que, de uma forma ou de outra, dificulta a própria aprendizagem em geral e a aprendizagem histórica, né, sendo mais específico. E aí... Eu travei de novo, desculpa. Travou de novo. Pode continuar falando que eu vou solicitar em reentrada. Pode continuar aí. Tá certo. É importante que a gente comece a trazer o debate para dois pontos que tem que nortear a nossa vida. O debate é qual é o uso que nós fazemos da história para orientar a nossa vida prática. Como a gente discute história com uma linguagem que equilibre qualidade
e simplicidade. Por exemplo, muito se discute a ideia do facilitador, o professor como facilitador. Isso é bom ou isso é ruim? A palavra facilitador tem uma conotação ligada, por exemplo, ao ideário capitalista, da simplificação, do consumo rápido. Mas, ao mesmo tempo, como é que essas coisas podem ser aprendidas por nós historiadores? Ícaro perguntou aqui qual é a pauta. Ícaro, a pauta de todas as lives vai ser sempre a relação entre divulgação científica e aprendizagem histórica. Por exemplo, próxima live vai ser sobre Prof. História. Como o Prof. História vem contribuindo nesse debate da divulgação científica, por exemplo, da história para as escolas. Né? O Júnior, tu tá travando ainda, cara. Tô travando aí, tá me vendo não? Eu te vejo, só que tá congelado. Não sei se... Eu tô, acho que pra mim tá... do ponto de vista de cá, eu tô normal. Quando eu congelo, tava congelado. Mas tá dando pra me ouvir tranquilamente? Sim, dá para ver tranquilamente. E aí eu queria ir para a última pauta, né, da live de hoje, né, o que é bom acaba rápido, mas eu prometo que eu trago o Júnior de novo. E deixa eu fechar de novo. Pronto, sai lá, Júnior. Eu prometo que eu trago ele de novo, né, e eu prometo que esse debate não vai parar aqui. Que é pensar, por exemplo, e aí eu convido a todo mundo aqui a colocar, né, nos comentários, por exemplo, ideias de próximas pautas, né? A última pauta de hoje é como o GT de ensino... Opa, voltou, Júnior. Você vai ouvir agora a última pergunta, né, para a gente encerrar hoje. Como o GT de ensino de história pode ajudar você que está aí nos vendo na live a entrar nesse combate pela história, né? A entrar nesse combate para ajudar as pessoas a entenderem como a história é importante na vida prática. Sem entrarmos aqui no reducionismo. Essa a grande função do GT de ensino de História da Ampul Ceará. Ajudar a divulgar pesquisas, ajudar na divulgação científica, né? E que eu perguntou aqui, quando e que horas é a próxima? Vai ser sempre aos sábados, 4 da tarde. Por enquanto vai ser aqui pelo Instagram, e a ideia é aos poucos, né, nós irmos lá pro YouTube. Então, não acabe essa live aqui, eu vou baixar a live e vou postar lá no YouTube, tá bom? Para quem quiser depois assistir com calma. Mas aí eu volto à pergunta. Como ajudar, né? Como ajudar o GT de ensino de história a ajudar nessa aprendizagem histórica? Nesse combate para tornar cada vez mais a história... Cara, o GT, ele já... basicamente, ele, pelo menos assim, com essa proposta que você já está iniciando, né, de produção de conteúdo, de fazendo lives, e de chamando pessoas que estão produzindo esse tipo de conteúdo, e dando espaço, e divulgando o ensino de história, e o fazer histórico dessa forma, já é uma grande coisa, né? A gente vem há anos, né? Você se formou em 2009? 2010. Se formou? 2010. Isso já era coisa que a gente conversava nessa época sobre como a universidade tinha que ter esses espaços. Durante todo o período que eu estive dentro da universidade, eu conversei isso, falei com professores, e eu entendo que exista uma dificuldade neles eu acho estranho, na verdade, porque a maioria deles, pelo menos os que foram meus professores, não são pessoas velhas, eram pessoas jovens, mas que eles têm sérias dificuldades no que diz respeito a conhecimentos de tecnologia. E como eu disse mais uma vez, assim, não é para ser obrigado exigir das pessoas técnicas e conhecimentos e coisas que não necessariamente cabem dentro da área de formação delas. Mas a gente também tem que entender que o mundo é outro mundo. Né? Como a gente falou, eu como escritor, eu deveria simplesmente achar que o que eu tinha que fazer era aprender a escrever da melhor forma possível. Mas não é só mais isso. Hoje em dia, se você quer ser um escritor, você tem que descobrir marketing, você tem que saber sobre comunicação, você tem que saber editar um vídeo, uma foto, você tem que saber infinidade de conhecimentos.
Então, hoje em dia, se você quer ser um cientista e um produtor científico, você tem que entender que você tem que criar meios e entender os meios que você pode fazer o conhecimento que você está produzindo e pesquisando chegar nas pessoas. Ou o conhecimento ele é produzido simplesmente para existir? O conhecimento ele não está só para existir, ele só ganha sentido quando as pessoas aprendem aquilo que você descobriu, aquilo que você pesquisou. O ciclo não se encerra enquanto aquele conhecimento científico não atinge as pessoas. Não se encerra, porque senão aquilo ali morreu e não faz sentido. Então, na verdade, o que o projeto como esse GT, o que essas ferramentas de divulgação científica existem, servem, é justamente para fazer essa função, que é pensar, e não só pensar, mas agir em sentido de diminuir essas fronteiras, diminuir essas barreiras e aproximar cada vez mais a sociedade civil, as pessoas e a academia. Né? Essa é a função e é assim que se faz, é fazer o que a gente está fazendo agora. Né? Essa ação ela é interessante justamente por isso, ela é ao mesmo tempo uma discussão sobre o que se fazer e ela é o ato de se fazer. Né? O que tem que se fazer é o que nós estamos fazendo agora. É o que o meu podcast faz, é o que o Felipe Figueiredo faz com o xadrez verbal dele, é o que o Nerdologia faz, é justamente tentar diminuir essas barreiras. Esse conhecimento ele está disponível. Se você abrir qualquer aplicativo de podcast digitar história, é uma das temáticas que mais tem podcasts. Podcast está dentro dos top 10 de assunto. Podcast, sociologia, política, tudo estão dentro de um mesmo guarda-chuva, são os temas mais acessados e mais procurados. As pessoas estão ao mesmo tempo interessadas nisso, produzindo conhecimento sobre isso, porque a verdade é que eu acho muito interessante que as pessoas dizem, você não é formado em história, você não tem o direito de falar, ou você não tem... Cara, isso é besteira. Esse tipo de conhecimento, as ciências humanas, elas são os conhecimentos da humanidade. As pessoas vão ter opiniões sobre elas, as pessoas vão falar sobre elas, vão falar sobre esses temas. A nossa função e o que a gente pode tentar fazer é pelo menos orientar esses discursos e orientar esses pensamentos para que quando esses discursos que vão acontecer forem feitos, eles serem pelo menos melhor embasados. Já meio que falando para responder a Cássia e encerrando, infelizmente, né, temos que fazer isso, a gente tem que pensar realmente esses usos práticos da história. E o ensino é uma frente de combate do historiador, não pode deixar de ser. Pensar, por exemplo, desses usos da vida prática, trazendo essa dimensão temporal para algo significativo. Né? Se, por exemplo, você tem uma experiência do tempo presente que faz com que você entre em crise e você precise buscar respostas, para que serve o passado? Ele serve como uma possível fonte de orientação. Ele é uma experiência histórica, ele é um conjunto de interpretações, né, da experiência histórica que, de alguma maneira, você vai usar como orientação. Seja para você usar aquela experiência para você confirmar, para você negar, para você perceber, por exemplo, pensar aqui, por exemplo, a relação entre o Covid e a gripe espanhola, para você perceber semelhanças e diferenças no combate, nas formas de lidar com isso, nas formas de retomar a economia. Um estudo muito interessante que saiu sobre o Covid foi um estudo historiográfico, né? Que, na verdade, não sobre o Covid, né? Mas para ajudar a gente a pensar as táticas de lidar. E foi justamente o estudo que falava que as cidades que fizeram quarentena e que se fecharam e que pararam primeiro... Né? Nos Estados Unidos, em 1918, se recuperaram economicamente e se abriram mais rápido do que as que não fizeram quarentena. Né? Ou seja, mas ainda assim, eu volto a questionar a problemática de como as pessoas leem a realidade. Por exemplo, no caso do Covid, a gente tem uma experiência prática de visão do futuro, que a gente sabe como uma cidade que não fez tal coisa estava um mês depois. A gente sabia na prática, matematicamente. Ou seja, se você não fizer essa mesma coisa que essa cidade fez, você não vai estar na mesma situação que ela. E ainda assim, lideranças políticas e pessoas se recusaram a fazer. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele
se ele tivesse parado 2 semanas antes do que ele parou, a gente não teria registrado, como aconteceu ontem, 4.500 mortes em um dia. Por uma questão de parar 2 semanas. E ele tinha um exemplo do lado. Ele sabia como estaria 2 semanas depois, 1 mês depois. Por quê? Porque tinha um exemplo da Espanha, tinha um exemplo da França, e antes de tudo isso, tinha um exemplo de Wuhan. Ainda assim, com um exemplo prático, real, atual nas mãos, as pessoas julgaram a realidade de uma maneira completamente diferente. E é isso que foi o meu grande pensamento em relação a essas problemáticas. Você ter os conhecimentos, você divulgar os conhecimentos, você atingir as pessoas com esse conhecimento, ainda assim não necessariamente significa que essas pessoas vão ler o mundo dessa forma. E é por isso que eu estava... E é por isso que eu digo, é por isso que o trabalho de alguém que vai desempenhar uma função de educador é tão difícil. Porque as pessoas escolhem, por mais que você tenha conhecimentos práticos, matemáticos, empíricos, porque eu digo, a gente não está nem falando de uma ciência que é altamente mais abstrata e filosófica como a ciência humana, a gente está falando de uma coisa que é matemática. Não existe dúvida, vai acontecer isso desse número, porque a gente tem aqui uma comprovação de que vai acontecer. E ainda assim, as pessoas escolhem ler a realidade de uma maneira diferente, né? Então, é um trabalho extremamente difícil e complexo ser um educador, ser alguém que divulga ou fala sobre ciência, em tempos onde cada pessoa escolhe as ferramentas que quer e a forma que quer para ler a realidade. Ou seja, assim como a biologia, a matemática, a história salva vidas, mas você precisa aprender a interpretar as experiências. É Sim. Isso. Agradeço demais a quem está aqui acompanhando até agora. Quem entrou no meio do caminho, ou quem vai entrar aí futuramente lá no YouTube, né, ou então no próprio Instagram, vendo essa live de novo, né, fica a dica. Próxima semana, sempre aos sábados, né, não é só próxima semana, sempre aos sábados, 4 da tarde, acompanha a gente aqui no Instagram e futuramente, né, também no YouTube, beleza? Wilson Júnior, para mim, primeiro era Wilson, agora é Júnior, né? Um grande abraço, meu amigo, meu compadre. Um abraço para a Juliana, para a sua família toda. Fiquem bem. Quem está aí nos vendo também, fiquem bem, né? Fiquem seguros e fiquem sãos também. Isso é muito importante nessa quarentena. Lave as mãos. Lave as mãos. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.